Então vamos ao tema de hoje. Eu fico feliz, de ver pessoas aqui que a gente já conhece. Hoje a gente vai trazer um tema que o Senhor nos mostrou, que é um tema muito necessário para nós recordarmos, para a gente poder comentar o porquê, biblicamente, o Ministério Reconciliados com Cristo não tem certas práticas de religiosidade. Vamos ver biblicamente a posição sobre o verdadeiro batismo cristão. Diga para quem está do teu lado aí, abençoado: eu declaro que você é um cristão ou uma cristã. Então eu estou falando para um povo que é cristão. O que é ser cristão? Bom, ser cristão é ser seguidor de Jesus Cristo. É crer nesse líder, chamado Jesus Cristo, e seguir a Jesus Cristo. Isso é tudo, parece simples. Se não fosse a grande confusão que existe por aí. O que causou na mente das pessoas uma grande dificuldade com relação a esse tipo de assunto. Então, as pessoas perguntam: por que vocês não batizam aí nessa igreja? Porque alguém pode pensar que aqui batiza, e você deve explicar que aqui não tem isso. E hoje nós vamos explicar, biblicamente, detidamente, esse assunto. E é importante que todo mundo saiba qual é a nossa posição em relação a essas questões todas. A religiosidade das pessoas é grande, muito grande. As pessoas se apegam no dia 31 de janeiro, vão pular 7 ondas da praia. Para quê? Para o ano que vem ser, bacana. Elas comem lentilha. Quantos já ouviram falar disso? Come lentilha, né André? Tem pessoas que comem lentilha. Deve ser porque é dourado, a lentilha tem uma coisa assim. Então, isso para você ver como é que, a que ponto chega a religiosidade das pessoas. Então, nesse ponto de religiosidade também, temos muito que falar, porque é tão forte que tem pessoas que pensam que ao não se batizar, as pessoas vão para o inferno. Porque isso foi o que a Igreja Católica colocou na cabeça das pessoas. Isso foi o que a Igreja Romana colocou. Então, principalmente em respeito aos mais novos, aos que estão aqui há pouco tempo conosco, ou alguém que está nos assistindo e que não conhece esse assunto, nós vamos falar sobre batismo. Então, religiosamente falando, batismo é um ritual, é uma cerimônia, é um ritual de iniciação, é um ritual de começo, onde a pessoa admite publicamente que aceita a fazer parte daquele grupo religioso, também é tido como um ritual de purificação. É um simbolismo. O batismo religioso é assim. Nós vamos ver agora aqui o batismo de João, que é o batismo que você já ouviu falar. Primeiro, diga comigo, João Batista. Por que o nome dele era Batista? Porque batizava. Então ele era o batizador. Naqueles tempos, a Bíblia diz, nos tempos que Jesus estava caminhando, já no seu ministério andando ali, começando, o João, que era primo de Jesus, estava fazendo uma pregação. E ele dizia assim: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Arrependei-vos, dizia João Batista, porque o reino dos céus está próximo, está chegando. Vem aí, próxima atração, reino dos céus. Está quase chegando, reino dos céus.
Pergunto, se está próximo, se está chegando, já estava? Não. Então João convidava todo mundo a se batizar no Rio Jordão e se purificar, porque era um batismo que era um ritual para purificação de pecados, arrependimento dos pecados, porque o reino dos céus estava chegando. Eu já ouvi dizerem que o batismo de João faz parte da lei de Moisés. Isso não é verdade. A lei de Moisés não fala explicitamente do batismo dessa forma, né? A lei de Moisés fala de rituais de purificação na água. O judeu, por ser judeu e por seguir a lei de Moisés, ele é muito apegado, ou era pelo menos naquela época, a esses rituais de lavagem, né? Jesus, quando curou os leprosos tinham que ir se lavar, porque está escrito na lei, porque eles associavam a lepra ao pecado. Então, escrito na lei que o leproso, ele tinha que se purificar suas vestes e depois se apresentar ao sacerdote, né? Diz que tinha um cego na beira do lago. Quantos lembram dessa passagem? E as pessoas, ele ficava ali aguardando um milagre, né? Porque as pessoas iam para aquele lago fazer um ritual de purificação. Então o judeu tem muito isso. Quando Jesus transformou a água em vinho, ele mandou trazer aqueles jarros grandes que estavam lá naquela casa do casamento, que estavam cheios d'água. Aquela água não era água de beber, não. Era água para purificação nos rituais judaicos. E diz que Jesus, quando fez aquele milagre, transformou em vinho e aquilo ficou cheio de vinho. Imagino que o judeu religioso que chegasse depois para fazer a purificação ia encontrar era vinho lá. Então o judeu era muito ligado a essa prática, né, de ritual de lavagem. Pois bem, o batismo de João foi um acontecimento diferente. Ele tinha um ritual de lavagem, mas tinha uma pregação que não havia na lei de Moisés. Não está escrito na lei de Moisés. Ele pregava arrependimento dos pecados e anunciava que o reino dos céus estava chegando. Vamos ver isso em Mateus 3, versos 1 e 2. Se você puder me acompanhar, por favor, com a tua Bíblia, faça a gentileza. Mateus 3, versos 1 e 2. Nós temos muitas versões bíblicas bacanas no celular, né, nos aplicativos aí. Mateus 3, versos 1 e 2, diz assim, ó: Naqueles dias veio João, o Batista, pregando no deserto da Judéia. Note que está no começo do livro histórico. O livro de Mateus é um livro que conta a história dos dias de Jesus de Nazaré, contado pela ótica de Mateus. Se você olha João, vai contar pela ótica de João. Se você olha Lucas, vai contar pela ótica de Lucas. E Lucas diz assim, se você olhar Lucas capítulo 1 e ler ali os 5 primeiros versos, ele diz dentro desses versos assim: muitas coisas aconteceram aqui, né? E eu resolvi escrever para você, amigo Teófilo, depois de pesquisar bem e colocar em ordem. Ou seja, são livros históricos, não são evangelhos. Porque o testamento só vale quando o testador morre. E aqui Jesus ainda estava vivo, não tinha passado pela cruz. Então, João Batista pregando no deserto da Judéia, verso 2, e dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quer dizer que viria o reino, as pessoas iriam ver o reino, e esse reino tinha alguma coisa a ver com a libertação e purificação dos pecados. Essa era a pregação de João Batista. Por um motivo espiritual que a gente não quer especular, mas é um motivo espiritual, você sabe que João não era qualquer um, né?
Ele sabia que o reino estava chegando. Senão ele não pregaria desse jeito, né? Ele tinha essa convicção. Não havia chegado ainda, mas estava chegando. Então era um batismo para arrependimento de pecados. Eu queria chamar a tua atenção para um detalhe. Jesus foi batizado por João Batista? Foi ou não foi? Foi. Mas para que era aquele ritual do batismo de João Batista? Para arrependimento e perdão de... Jesus tinha pecados? Então para que ele foi se batizar com João Batista? Mateus 3,15. Quando Jesus entrou na fila, o João falou assim: aquele lá que está na fila com a senha número tal, imagino que devia ter senha, porque diz aí que todo o povo estava descendo para se batizar. Então devia estar muita gente. João disse assim: esse aí, ó, que está aí na fila, esse aí, eu é que tenho que ser batizado por ele. Ele está na fila aí para se batizar por mim? Aí Jesus falou para ele aqui no verso 15, ó, Jesus respondeu: deixa isso por agora, porque convém que cumpramos toda a justiça. O que Jesus estava dizendo ali? Convinha que ele, Jesus de Nazaré, fosse identificado com aqueles pecadores, os quais ele iria libertar depois de alguns dias, quando viesse a crucificação. Porque Jesus veio para esses. Então ele se misturou ali. Ele participou, estava lá profetizado também. Agora vamos ver um outro detalhe importante em Gálatas 4. Para você poder viajar comigo, eu quero que você mergulhe, por favor, a tua mente no que nós estamos mostrando aqui a respeito dessas práticas, para que você possa julgar por você mesmo. Eu não vou te convencer de nada. Quem vai te convencer aqui é o Espírito de Deus. Gálatas 4,4 diz assim: porém, quando veio o cumprimento do tempo, Deus, quer dizer que o tempo ia se cumprir para aquele propósito, né? Ia chegar a hora, porque há tempo para tudo. Eclesiastes 3 me parece que fala isso. Há tempo para tudo e dentro do tempo tem uma hora para tudo. Chegou o tempo da graça de Deus pura e genuína entrar na televisão brasileira. Você recebe? Mas ainda não chegou a hora. Dentro do tempo tem a hora. Então o verso 4, o apóstolo Paulo diz assim: quando chegou o cumprimento do tempo das profecias que foram feitas lá atrás, Deus enviou seu filho, nascido de mulher e nascido sob a lei, nascido debaixo da lei, nascido debaixo do pacto da lei de Moisés. Se Jesus nasceu debaixo do pacto da lei de Moisés, ele era judeu ou ele era cristão? Verso 5. Para que ele nasceu debaixo da lei? Para que redimisse aqueles que estavam debaixo da lei. Pronto. Tá bom, abençoado? Você recebe essa palavra? Está escrito aí? Se está escrito... Tá na Bíblia. Então, Jesus de Nazaré nasceu debaixo da lei para redimir os que estavam debaixo da lei. Praticou uma prática antes da graça para redimir os que estavam lá atrás. Participou daquilo ali, tal. Eu quero te falar que o cristianismo não estava ali. Essa roda toda que eu estou te mostrando é para te falar aquilo que você já definiu aí. O cristianismo só começou depois da ressurreição. O cristianismo, então, o que significa cristianismo? Quem que pode dizer aí?
Fale livremente. Quem pode dizer o que significa o cristianismo? Você já respondeu ainda há pouco. Fale. Crer em Jesus Cristo e crer no que Ele fez. Cristo ressuscitou ou não? Diga para quem está do teu lado, pergunte ele aí, você crê que Cristo ressuscitou? Você crê que Cristo ressuscitou? Eu vou ler aqui para você, não está no texto aí não, Cléia. 1 Coríntios 3, 11, um verso, para que você possa juntar esses entendimentos, ó. Porque ninguém pode pôr outro fundamento para o cristianismo diferente do que o que está posto, o qual é Jesus Cristo, e este ressuscitado. Um aplauso ao Senhor pela sua ressurreição. Então, espera aí. Se a base do cristianismo é Cristo ressuscitado, e Paulo diz, ninguém ponha outro fundamento para o cristianismo diferente desse, porque vai falhar. Significa aquilo que eu já disse aqui várias vezes, que não existia cristianismo antes da cruz pelos motivos óbvios. E você está definindo aí talvez melhor que eu. Quantos aqui hoje, nessa manhã, estão recebendo a palavra da graça? Eu poderia convidar você a vir à frente aqui. Quem recebeu a palavra, tá, vem aqui à frente e tal. Então eu te declaro um cristão. Você recebe? Você pode dizer, eu sou um cristão. Por que você é um cristão? Agora vamos pensar. Por que você é um cristão? Fala, abençoado. Porque eu creio em Cristo e naquilo que Ele fez na cruz. Também creio naquilo que Jesus de Nazaré fez. Mas imitar Jesus de Nazaré não me torna um cristão. Me torna um judeu. Agora está me entendendo? Você está sabendo onde é que a religiosidade de hoje em dia está? Porque existem fenômenos gigantescos, palácios de mármore aí fora, dizendo que são cristãos, embaixadores de Cristo, pregando o cristianismo e batizando as pessoas nas águas. E esse não é o batismo cristão. Não. Porque o cristianismo começou depois da cruz. João Batista era cristão? Jesus de Nazaré foi cristão? Foi evangélico? Foi católico? Ele era judeu, submetido ao judaísmo, praticante do judaísmo. Vamos a Atos 11, 26. Então eu te declaro um cristão, eu te reconheço como cristão, e quero te dizer que essa era a pregação do apóstolo Paulo. Só que quando Paulo falava isso, dava problema. Por quê? Porque as pessoas não admitem que isso seja desse jeito, por incrível que pareça. Quer dizer que para eu me reconhecer e ser reconhecido como cristão, eu não preciso me batizar nas águas? Não, porque esse não é um batismo cristão. Mas enche a igreja. Traz muito parente para ver, meu primo vai se batizar, meu neto vai se batizar, meu sobrinho vai se batizar, largou o crime e vai se batizar, e vai passar nas águas, e não sei o quê, e enche a igreja. E tudo que o sistema religioso precisa é de uma massa para ser manipulada com facilidade para os seus proveitos que você imagina. Atos 11, 26. Eu não estou falando mal do sistema religioso, porque até isso Deus está no controle. Ok? A pessoa é ignorante, não por culpa dela,
Agora eu peguei. A pessoa Paulo diz o quê? Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Ignorância é religiosidade. Ele não está falando de A, B, C, D, A, E, I, O, U, não. Ele está falando, Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Porque eu também já expulsei demônios. Eu, Pedro Kelly. Já batizei as pessoas no Rio, no batistério também, se você não sabe. Já orei e a pessoa caiu. Várias. Na vigília, de madrugada. Bom, eu era feiticeiro. Atos 11, 26, olha o que diz ali. Ó. E congregaram ali 1 ano com a igreja e ensinaram muita gente. Diga comigo, ensinaram. Quantas vezes eu gritei hoje aqui nesses 20 minutos que eu estou falando? Exatamente 20 minutos. Quantas vezes eu gritei? Nenhuma. Por quê? Porque não é assim que se ensina. E ensinaram muita gente. E, pasmem, anotem nos seus corações o que está escrito ali. Porque aqui nós estamos falando de uma época em que o apóstolo Paulo apareceu pregando a palavra que nós estamos pregando aqui, imitando a ele, certo? Mas que a igreja de Jerusalém, de Pedro, Tiago e João, já tinha 30 anos, aproximadamente. 30 anos. Já tinham certamente helicóptero, televisão, rádio, palacetes, 30 anos. Pregando o quê? Tua culpa, tua máxima culpa. Se arrependam, sejam batizados para receber o perdão de pecados. Essa não era a pregação de Pedro? Era ou não era? Era. Ele trouxe o batismo de João para cá, quando na verdade era um ritual para ficar ali. Então Paulo passava o tempo viajando e explicando. Agora, essa parte B é que é bem interessante. Depois que eles ficaram em um ano, Paulo e Barnabé, nesse caso, estava com ele, numa cidade chamada Antioquia, né? Pela primeira vez, as pessoas foram reconhecidas publicamente como cristãos. Espera aí. Se Paulo apareceu com essa palavra quase 30 anos depois da igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, a chamada igreja dos apóstolos, primitiva, 5.000 na primeira, 8.000, não sei quantos mil, colocando a culpa, minha máxima culpa, foi por minha culpa que Cristo foi crucificado, foi por minha culpa nada, foi por culpa de Adão. Adão fez, Cristo consertou e eu dou glória a Deus. E isso me faz um cristão mais que vencedor. Eu não tenho nada que Adão fez, Senhor. Ainda bem que o Senhor me livrou. E ainda bem que eu nasci do lado de cá. Porque se eu tivesse nascido do lado de cá, eu ainda estaria esperando o Redentor. Só que o poder do Redentor é tão grande para perdoar os pecados dos de antes, dos de durante e dos de depois. Aquele bebezinho que você vai ter, que vai nascer ainda, já vai nascer purificado de pecado. Você pode até jogar ele na piscina, mas o máximo que vai fazer é se molhar. Mais nada. Isso é cristianismo. Cristianismo não é batizar nas águas. O povo está equivocado. Pastor, você não acha que você está meio louco? Acho. Que você, com um grupo aparentemente tão pequeno de pessoas, está pregando que todo aquele gigante que está lá fora está errado, e só o que você está falando é que está certo, é exatamente o que eu estou falando. O que me garante? A Constituição dos céus. A palavra da graça. Essa é a minha garantia. Então, Paulo fazia as pessoas entenderem o que é ser cristão. Quantos aqui estão entendendo o que é ser cristão? Para ver se eu estou cumprindo bem o meu chamado.
Concluindo, porque você tem que chegar a conclusões. Você não pode sair de casa, vir para cá, participar de uma reunião dessa e sair daqui sem conclusões espirituais. Você tem que chegar a conclusões. Ora, se o cristianismo não estava presente antes da cruz, significa que todo ritual praticado lá naquela época não faz parte do cristianismo. Certo ou errado? Certo. Quantos aqui já foram no batismo de um sobrinho? O churrasco é legal. A festa é bacana. Mas o ritual religioso é desnecessário. É equivocado. É um ritual insano. Sabe o que é uma coisa insana? Eu creio que Deus fica olhando, porque Deus está em nós, né? Aí eu não sei nem como é que Deus fica, porque aí ele fica olhando, caramba, meu Deus, eu acho que Deus fala assim, ele deve falar assim, meu Deus, onde é que nós vamos parar com esse povo? Porque o povo está enganado, e muito. Tá bom, mas então qual é o verdadeiro batismo cristão? Bom, o batismo cristão verdadeiro está ligado à ressurreição de Cristo, claro. 1 Coríntios 15, 16, olha o que diz aí. Me acompanhe, por favor, na sua Bíblia. 1 Coríntios 15, 16 e 17, né? Diz assim, ó. Olha aqui, ó. Por quê? Se os mortos não ressuscitam, Cristo, então, não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vossa fé é vã, e ainda estáis em vossos... Quantos aqui creem que Cristo sim ressuscitou? Deem um glória a Deus bem alto. Então, se Cristo ressuscitou, a nossa posição é contrária ao que está escrito aqui, que era o que Paulo estava colocando na parede. Ele estava dizendo, se Cristo não ressuscitou, se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, você ainda está em pecado e se acabou. Pronto, melhor ir embora para casa e festejar, porque vamos morrer mesmo, acabou, pronto. Só que a verdade é que Cristo sim ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou e os pecados ainda estão, significa se Cristo ressuscitou, cadê os pecados? Quantos aqui estão perdoados dos pecados? Podem dar um aplauso e um glória a Deus aí. Então você nota que tudo na época da graça está ligado à ressurreição de Cristo. Aqui nós não estamos ligados a Jesus de Nazaré, sem ofensa a Deus. Porque Jesus de Nazaré nada mais, nada menos era do que o próprio Senhor, todinho, plenitude, vestido por um corpo de carne, semelhante ao nosso. Só que agora nós não podemos estar mirando a Jesus de Nazaré como cristãos, porque ele não era cristão. Isso vai pôr um véu nos nossos olhos. Romanos 6, verso 3, diz assim, parece que Paulo estava tendo problema lá em Roma, ó. Olha que sugestivo. Romanos 6, Roma, diga Roma. Olha o que Paulo pergunta. Ô meu irmão, será que você ainda não sabe? Quando alguém faz uma pergunta para você nesse tom, o que essa pessoa está dizendo para você? Pô, já era tempo, né? Certo que a pessoa está falando assim contigo, ela está... Né, Sandra? Que a pessoa diz assim, ô Sandra, será que você ainda não sabe disso, daquilo? A pessoa está dizendo assim para você, poxa, aonde é que você está com a cabeça que você ainda não sabe disso? Ou vocês ainda não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados nas águas? Na sua morte. Quantos aqui recebem isso? Verso 4. Sepultado com ele na morte. Esse é o nosso batismo. Olha o batismo do cristão aí. Sepultado com ele para o batismo em sua morte. Aí diz, a fim de que como Cristo ressuscitou, Leandro, dos mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de... Em relação a quê?
tudo, inclusive a religião de João Batista. Por quê? Se você está, depois da ressurreição, batizando nas águas, você não está andando em novidade de vida. Você está trazendo para cá um ritual antigo que não servia para, na verdade, para nada. Colossenses 2,12. Olha o que diz aí Colossenses 2, verso 12. Né? Vai anotando. Portanto, meus amados, Colossenses, espera aí que eu estou errado aqui. Colossenses 2,12. Sepultados com ele no batismo. Veja que em várias cartas Paulo fala o mesmo. No qual fostes também ressuscitados com ele. Quantos creem na palavra mais do que num pastor te jogando dentro de um batistério? Ora, se eu sou um filho de Deus amado, um cristão, uma pessoa que crê na palavra de Deus, e está escrito aí que esse é o meu batismo, isso para mim tem mais valor do que aquele ritual que eu passei na igreja evangélica. Tem alguém aqui que foi batizado nas águas? Quantas vezes? Não, quem foi batizado uma vez nas águas? Uma vez. Quem foi batizado 2 vezes? Ó, quem foi batizado 3 vezes? 3 vezes? 4 vezes. Eu conheci uma pessoa na outra congregação que ela foi batizada 8 vezes nas águas. Até que chegou aqui e falou, graças a Deus entendi isso. Você está rindo? Está rindo? Olha só. O sistema religioso presbiteriano, ó, olha para cá, batiza por aspersão. Sabe o que é batizar por aspersão? É pegar a água assim, ó, e fazer assim, ó. O sistema religioso pentecostal batiza por imersão. Sabe o que é imersão? E se você não prender a respiração, meu filho, porque eu passei aperto. Tinha um irmão lá que era desse tamanho, e eu que tinha que batizar ele. Eu te bati, ó, aí combinamos antes, né, que eu não sou bobo. Quando eu falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, eu vou fazer assim, quando você fizer assim, você me ajuda, senão vai cair nós dois, cara. Isso é imersão. Ele ajudou, oh, glória a Deus. Tem outro sistema religioso que batiza em água corrente, porque o batismo de João era no rio. E no rio não é água parada, então não pode ser no batistério. Tem que ser na água corrente. Aí vão todo mundo para o rio. Santo Antônio de Pádua, lembra? Lembra? Vamos lá batizar no rio, lá em Santo Antônio de Pádua, depois de Além Paraíba. Vamos para lá. Já um preso dentro do Bangu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e mais quantos virão por aí, porque tem muito político ainda, solto. Né? Aí tem que ser numa piscina. Então, é diante disso que a gente fica descontraído assim. Eu gosto, prefiro as coisas assim, que eu gosto de brincar mesmo com tudo. É muito gostoso a gente ver as coisas de forma divertida, né? Porque Deus não é aquele velhinho chato, cansado, tossindo, sentado. Me ajuda aqui, meu filho, me levantar. Não, pessoal. A Bíblia diz que Ele olha para você e está satisfeito com a sua obra, com a obra dele em você. É assim que Deus te vê. Então, qual é o verdadeiro batismo do cristão? O batismo da morte e da ressurreição de Cristo. Não, você tem que batizar esse menino nas águas, senão ele vai ficar pagão. Isso é a doutrina católica romana. Católica apostólica romana. Entendeu? Então, fuja disso. Não deixe de ir à festa, porque ir à festa é legal. Mas, se você for no batismo, você vai apoiar o batismo. Aí é contigo. Bom,
É isso que eu queria compartilhar com você hoje. Espero que você agora saiba explicar a alguém por que o Ministério Reconciliados com Cristo não batiza nas águas. Porque nós somos cristãos. E um cristão não batiza nas águas. Você recebe essa palavra? Pode aplaudir o Senhor agora? A Ele toda a honra e toda a glória. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.